bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje eu trouxe um amor particular meu, que eu tava morrendo de saudade de conversar, e vocês vão ter o prazer de ouvir alguém falando sobre música com muita autoridade no assunto. Oi, Lê! Oi, Gabi, tudo bem? Que saudade! Eu tava morrendo de saudade. Eu confesso que tava bem ansiosa pra gravar. Pra quem não sabe, você foi minha professora. Carrego isso eternamente. Quando eu voltar, eu vou voltar com você, tá? Eu preciso voltar. E se apresenta um pouquinho pro pessoal te conhecer. Meu nome é Helenice, eu tenho 45 anos, trabalho com música desde os 14 anos de idade e hoje eu tenho 2 empresas, uma escola de música e um trabalho de casamento, né? Com música para casamento, para cerimônias especificamente, né? E já faz bastante tempo também que eu trabalho com os dois. Sempre foram interligadas a escola e a parte de cerimônia ou qual começou primeiro? Primeiro a escola. A escola começou primeiro. A cerimônia veio com o fato da gente tocar, cantar, e as pessoas perguntavam, você não toca em cerimônia, né? Então, eu acabei conhecendo, tendo contato com algumas equipes e algumas pessoas que já trabalhavam com esse tipo de cerimônia e festa, e comecei fazendo, e entrei na equipe, comecei a fazer, aprender, né? Depois, quando eu fui fazer faculdade, eu deixei as equipes e fiquei trabalhando só para mim, né? E aí acabou assim, ficando de semana na escola e alguns eventos de final de semana. E aí foi crescendo até que vocês resolveram abrir a empresa. Isso, até então era só esporádico, assim, de vez em quando, às vezes um aluno, um conhecido ia se casar e chamava a gente para fazer, né? Aí depois começou a ser mais rotina, e todo final de semana a gente fazia, né? E um fala para um, fala para o outro e começa a tomar uma proporção que tem que fazer a empresa e tudo mais para poder girar e trabalhar em cima disso, né? Lê, quando eu fazia aula com você, pra mim, eu sempre falei pra você que era uma terapia, né? A gente conversava, eu estudava também, mas a gente acabou falando, teve uma troca muito legal sobre nossas vidas particulares também, né? E aí eu lembro que você sempre falou pra mim que começou muito cedo na música, e aí eu queria que você contasse um pouquinho como que foi o seu início na música para as pessoas poderem te conhecer. Então, o meu pai sempre gostou de música e costumava levar pessoas que tocavam em casa. E eu deixava de brincar para ficar vendo, para ficar, né, apreciando aquele pessoal cantando, tocando. E isso despertou em mim uma vontade, né? Então, eu já gostava de cantar, porque a minha mãe disse que desde pequenininha mesmo eu gostava de pegar o desodorante e fazer de microfone. Também. Então, exatamente. Mas assim, por volta dos 9, 10 anos, foi quando eu tive esse contato maior com a música dentro da minha casa, né? E aí meu pai comprava as revistinhas com as músicas cifradas e eu ia tirando, ia aprendendo. Então, por um período, eu não tive nenhuma instrução de professor. Eu fui estudando sozinha. Caramba! Então, quando eu pude ter esse acompanhamento, né, eu já tinha uma bagagem, né, mas era totalmente sozinha, assim mesmo, né? E sempre tive um ouvido bacana, então eu tirava as músicas do rádio, eu gravava do rádio, tirava as músicas, né? E mais adolescente eu tive a oportunidade de estudar no conservatório, que foi onde eu conheci a Eliette, que foi minha professora há mais de 10 anos. Né? Com ela eu aprendi canto popular, canto lírico, eu fiz piano, eu fiz regência coral e tive a oportunidade de trabalhar com ela em algumas empresas também, né? Na Vox, na Ford, como auxiliar, né? Nesse sentido de trabalhar com corais da empresa. Que legal! E tanto que depois eu vim fazer esse trabalho sozinha na Vox, né? Tive uma oportunidade também de trabalhar um tempo na Ford com o pessoal, né, que estudava dentro da empresa, e aí tinha as formaturas dentro das empresas. Então, eles montavam os corais com os próprios funcionários e a gente regia esse pessoal para fazer as formaturas.
Então, durante um período também trabalhei na Ford e na Volks, né? E aí depois, quando eu acabei esse período, eu fui fazer faculdade, né? E aí eu escolhi a faculdade de canto lírico. Sim. Que na época existiam poucas com essa especialidade. Você fez onde? Na FAAM, que é uma integrada da FMU, né? Legal. E eu tentei algumas vezes na Unesp, só que eram muito concorridas vagas, o pessoal muito bom, muito preparado. E eu vim de uma uma experiência muito de igreja. Então, Sim. Eu não tinha tanto conhecimento do canto lírico como o pessoal tinha lá, né? Então, eu tive que me habilitar muito mais para poder conseguir uma vaga. Fora que as vagas eram pouquíssimas. Então, na Unesp, quando eu tive a oportunidade de prestar, a gente concorria a 5 vagas só. Meu Deus, um monte de gente. Um monte de gente. Para 5 vagas. Então, assim, você tem que estar bem habilitado para você poder entrar. E na época eu não estava. Estava muito crua ainda, né? Então, não consegui. E aí, em 2002, eu passei na FAAM, que é, né, paga, e tive a oportunidade de cursar lá. Foi uma experiência boa também, né? Mas o curso também muito pouco. No ano que eu passei, só tinha 7 candidatos que passaram. Meu Deus! Então, era bem concorrido. Mas valeu muito a pena, né? E depois fiz vários cursos de piano, vários workshops, né? E Sim. fui trabalhando essa questão técnica, né? De outra maneira. Hoje, com as aulas online, você tem possibilidades 1000, né? Hoje é muito mais fácil, né, de você Sim. aprender. Tem curso online, até no próprio YouTube tem muita Sim. coisa, muito conteúdo. Lógico que tem uns que não são de tanta qualidade, né? Que a gente vê bastante coisa errada, o povo Sim. ensinando. Mas, se você filtrar bem, tem um conteúdo muito bom que a gente consegue aprender. Principalmente, eu acho que o que é mais fácil de você aprender hoje é tocar violão ou tocar um teclado no YouTube, da parte cifrada, né? Que eles colocam lá até com desenho, né? Sim. Pra gente poder aprender. E qual foi o primeiro instrumento que você teve mais facilidade, que você aprendeu primeiro? Então, o primeiro que eu tinha em casa, acessível, era o violão, né? Então, foi o meu primeiro instrumento, o violão. E durante muitos anos eu toquei na igreja violão. Mas é um instrumento que exige bastante treino e tudo mais. E na minha concepção hoje, né, depois de tantos anos, eu percebo que a minha... vamos dizer assim, eu não tinha tanta possibilidade dentro do violão como eu vejo hoje no piano, por exemplo, que é meu instrumento atual. Sim. Né? Mas eu me virava, vamos dizer assim. Tem que se virar, né? Eu me virava. Eu sempre estudei na experiência de me acompanhar como cantora. Então, eu sempre achei que eu sou mais cantora do que instrumentista, né? Então, o violão foi o primeiro. Aí, no conservatório, que eu pude ter esse contato com o piano. Ah, entendi. Né? Então, a minha professora tocava piano e aí aquilo foi me encantando. Eu falei, gente, eu quero tocar isso, né? É lindo. E aí eu fui estudar piano clássico. Ler partitura, porque o violão, nesse sentido, como ele é mais prático, ele não exige tanto essa leitura de partitura como uma de cifra, por exemplo, né? Sim. Lê muito mais cifras. E a partitura veio com o início do piano, né? Mas é uma experiência ótima. Ontem mesmo eu dei aula para uma aluninha de 9 anos, ela tocando piano e eu no violão acompanhando. Ah, que legal! Então, para as minhas aulas, continua sendo bom, entendeu? Sim. Mas não me considero uma violonista. De jeito nenhum. Mas com piano, sim. Sim. O piano eu já me garanto mais. Agora, o violão é só para acompanhar mesmo. E o violão, eu já tentei. Eu fiz 1 mês de aula de violão. E aí eu descobri que o dedo tem que ser possuído, né? Porque, gente... Na hora possuído? Possuído, que você faz uns negócios assim com o dedo. Aí eu olhei e falei, não rola esse negócio comigo.
E ele é muito mais prático, né? Você vê todo mundo lá, né? O pessoal da igreja, tem uma turma agora fazendo aula de violão, eu acho lindo. Uhum. Sempre sonhei em tocar aquilo. No dia que eu fiz a aula, acabou meu sonho. Tem coisas que a gente, né, dá uma romantizada. Dá uma vezes. romantizada, eu achava, gente. A minha tia falava pra mim, ela falava assim, nossa, eu vejo a Paula Fernandes, como eu queria que minha sobrinha fizesse isso. Aí eu fiz, né? Aí eu falei, não, tia, eu sinto muito, continua olhando a Paula Fernandes, porque eu não vai sair nada. Mas foi bom que você pôde ver. Sim, sim. Já com... Eu não fiz piano, eu fiz um pouco de teclado. Tem uma música que eu sei tocar, gente, porque eu não continuei. Eu prefiro muito mais a parte do canto também. Mas eu já me identifiquei mais. Então, o dedo não tem que estar possuído, você só tem que abrir, né, acompanhar as oitavas. Então, eu gostei muito mais. Só que quando eu fiz, o meu professor, ele dava mais cifra pra gente. Então, foi onde eu comecei a conhecer cifras também. E aí eu fui fazer aula com você e aí eu falei, é o canto, tá tudo certo. Então, né, eu me sinto extremamente realizada cantando. Não que tocando não é isso. É que hoje eu tenho uma outra concepção da vida musical. Não é igual quando eu era adolescente, né? Que o violão, ele tinha umas outras possibilidades, né? Eu fui tão audaciosa que eu toquei guitarra com pedal. Eu fui muito audaciosa. Muito audaciosa. Né? Mas valeu como experiência. Eu vejo, assim, que foi importante. Hoje eu tenho um conhecimento em relação a essa questão de equipamento e tudo mais, que se eu talvez não tivesse feito esse tipo de experiência, eu não teria. Não teria, isso é verdade. E aí eu vejo no seu Instagram, vocês postam bastante vídeos, né, tocando e tudo mais, e tem a Clarinha que sempre aparece lá. E ela tá tocando vários instrumentos, inclusive a Clarinha tá aqui na sala com a gente também. E tem, com certeza, é óbvio que tem toda a influência de vocês na vida dela, mas como que foi inserir a sua filha no meio dessa música também e deixar ela à vontade pra ver o que ela gosta, né? Porque eu já vi a Clara tocando piano, já vi tocando violão, várias coisas lá no Instagram dela também. Então, como que foi esse processo? Na verdade, a Clara, a gente deixou livre, né? Tanto eu quanto o Isídio, a gente pensava assim. A gente pensa assim, né? A música é algo muito natural. Assim como eu tive a oportunidade de experienciar o violão e perceber que não era o meu instrumento, e depois ter a experiência do piano e perceber que era isso que eu queria para mim, a gente também deu essa oportunidade para ela, né? Perceber. Então, assim, ela tem um tio que é profissional da bateria, então ela começou na bateria. Ah, o primeiro foi a bateria. Gente, acho que é o terror de toda mãe, né? O filho pequenininho já começar a fazer os batuques. Então, ela devia ter uns 3 anos, mais ou menos. Ela teve experiência na bateria. Depois ela se interessou imensamente pelo piano, né? Aí veio as cordas, aí ela pegou o ukulele, gostou, toca algumas canções, aprendeu, né? E o piano ficou um tempo. Só que aí, com a morte do pai dela, ela abraçou a causa no instrumento de corda. Então, hoje ela faz aula lá com o professor da nossa escola e tem desenvolvido muito bem, né? Então, a gente sempre deixou a Clara livre, porque o instrumento é como uma roupa, né? Ele tem que caber perfeitamente em nós. Então, se não é perfeito, a gente não faz porque gosta. E aquilo se torna um fardo, né? Sim. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa se sinta feliz. Assim como os alunos que a gente tem lá na escola, né? Tem aluno que quer cantar, mas não tem ninguém que toque lá onde ele está cantando. Então, ele deixa de cantar para tocar. Né? E a gente percebe que é uma necessidade, mas que ele não está realizado nisso. Que é uma necessidade, né? Então, a gente sempre fala que o instrumento tem que caber em nós, para a gente poder vestir ele com tranquilidade, né? E foi isso que nós fizemos com ela, né? Tivemos oportunidade de conhecer filhos de músicos que não queriam nem saber de música, porque tinham sido obrigados a fazer algo que não queriam. E a gente não queria isso, né? A gente queria que fosse algo tranquilo para ela, porque essa profissão foi escolhida por nós.
e não por ela. Né? E então a gente sempre deixou livre. Eu acho lindo. A Clarinha sempre esteve lá, né? Às vezes eu ia fazer aula lá, sempre estava lá no meio. Eu lembro até que na minha apresentação, que foi a primeira audição que eu participei com vocês, a primeira e única da minha vida, tá, gente? Só teve aquela. E ela ficava lá na sala com a gente, e é muito gostoso, né? Sempre foi um ambiente muito gostoso. Vocês sempre prezavam com isso, né? E eu ia pra aula de meia e de chinelo. Se o Isídio tivesse aqui. Se o Isídio tivesse aqui hoje, ele ia falar, gente, ela vai pra aula de meia e de chinelo. Exatamente. E com meus adornos brilhantes. Eu diminuí, você viu? Tá bem menos agora. Mas porque sempre teve, a obra nova, ela sempre teve um aspecto de lar, sabe? De receber, de acolher muito bem. Eu sempre me senti muito à vontade. Então, que eu chegava lá, a Helenice sabia da minha vida todinha, porque eu já chegava contando. Primeiro tinha o momento da aula que eu tinha que chegar e falar assim, não, calma aí, deixa eu tirar tudo, pra depois eu começar a fazer a aula. E era muito legal isso, né? Quando vocês decidiram fazer a escola, vocês prezaram por isso, por ser um ambiente onde as pessoas se sentissem à vontade e buscassem realmente estudar aquilo que tem o desejo? Como que foi que surgiu a ideia de fazer uma escola? A escola, ela surgiu de uma situação que nós vivemos, eu e o Isídio. Nós trabalhávamos numa escola onde a gente tinha uma quantidade grande de alunos. Essa escola fechou, deixando a gente na mão na época, e os alunos nos procuravam, né, para poder ter aulas, e a gente não tinha um espaço. A gente tinha, assim, na época a gente só podia dar aula se fosse em casa. Uhum. E a gente morava num lugar muito longe do lugar que a gente trabalhava na época, que era na Capitão Casa. E aí a gente resolveu receber quem quisesse fazer as aulas, né? Então, quem estava disposto a fazer as aulas lá no espaço que a gente tinha, que era a nossa casa, ia. E aí a gente começou assim, 1 aluno, 2 alunos. Eu continuei trabalhando em outras escolas, o Isídio também. Mas esses alunos dessa escola em específico começaram a frequentar a nossa casa e ficar na mesa com a gente na hora do almoço. Então, eu não tinha aula. Eu chegava da faculdade, eu não tinha aula. Eu ia fazer um bolo, uma coisa, e comia o bolo com a gente, tomava um café. Ficava lá. Exatamente. Então, assim, criou-se um ambiente familiar. Entendi. Né? Do aluno terminar a aula dele, continuar conosco lá, conversando, batendo papo. E aí a gente resolveu que isso devia continuar. Né? Com o crescimento do número de alunos em casa, sem ter estrutura para recebê-los mais, a gente abriu no espaço que nós temos hoje, né? Que é ali próximo ao Clube da Ford. Então, antigamente era na minha casa. E aí passou para lá. Nós tínhamos alugado 2 salas, uma sala ficava para o instrumento de teclas e cordas e outra para canto. E foi aumentando, a gente conseguiu ter uma visibilidade bacana, principalmente de igrejas, porque a gente trabalha com repertório, né, evangélico e católico com muita tranquilidade. Sim. E então isso foi crescendo de uma maneira muito grande e sempre querendo que o espaço fosse algo bacana, que deixasse as pessoas tranquilas, que elas pudessem realmente ir para a escola com essa sensação de que eu vou para um lugar onde me deixa feliz, né? E eu gosto muito de ouvir, nossa, eu cheguei aqui assim, estou saindo assado. Eu gosto muito, porque eu sentia muito isso na época, nas minhas aulas, né? Não transformava só o meu cantar, o meu tocar, mas o meu estado de espírito, né? Porque hoje a gente vive uma vida tão corrida, cheia de cobranças. Aí você chegar num lugar para estudar música e você ter isso também. Na minha época, lá no comecinho, era bem mais exigente. O conservatório era muito exigente, né? Então, você vai percebendo que tem certas atitudes que não funcionam para o aprendizado. Uma delas é a radicalidade. Então, se você é muito radical, você, ao invés de cativar, você distancia, né? Então, a gente tem alunos maravilhosos lá na escola
que fala, nossa, não vi a hora de chegar a terça-feira, não vi a hora de chegar a quarta-feira. Nossa, minha terça-feira é maravilhosa. E isso nos deixa cada dia mais empenhados em fazer com que esse ambiente seja musical e familiar. E sempre foi, né? Eu lembro que, na época, eu usava... Foi uma coisa que me marcou muito, eu tenho a foto até hoje. Porque na época eu usava aparelho. E... Ai, detestava usar aparelho. E aí, chegou o dia de eu tirar o aparelho. E aí, eu tava conversando numa aula com você. E eu falei assim, nossa, acho que a primeira coisa que eu tenho vontade de comer quando eu tirar o aparelho é uma maçã do amor. Porque desde que eu coloquei os benditos aparelhos, eu não consigo comer maçã do amor. Nossa, eu lembro disso perfeitamente. Gente, eu tirei o aparelho na semana. Na outra aula, na próxima semana, na aula que eu fui, a Helenice veio e falou assim, olha, a gente comprou uma maçã do amor pra você. Mano, eu tenho foto. Eu lembrei agora. Meu, vocês deixaram lá no micro-ondas, e aí quando eu cheguei, vocês me deram a maçã do amor. Meu, aquilo lá pra mim significou de um tamanho, porque não era só chegar e fazer aula. Tinha um cuidado. Você prestou atenção num comentário que eu fiz que, pra mim, pareceu assim, tipo, tô comentando não com a intenção de ter ou não. Comentei, você prestou atenção nisso, vocês dois prestaram. E aí, quando, eu fiquei, ai, gente, eu não acredito que ela prestou atenção nesse detalhe. E pra mim, aquela maçã do amor significou, assim, super. Toda vez que eu como maçã do amor, eu lembro de vocês dois. Isso é maravilhoso, eu não lembrava, ó. Mas também faz acho que uns 6, 7 anos que aconteceu isso. E pra mim marcou. Porque tinha isso de lar, de... Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é de realmente entregar um sentimento, né? Então, eu consigo me apegar super fácil às pessoas, mas um sentimento por aquela pessoa, escolher amar uma pessoa, pra mim é complicado. E, com você, com o Isidio, com a Clarinha, foi muito instantâneo, sabe? E eu, direto, mandava uma mensagem pra ela e falava assim, Lê, eu te amo. Porque tem realmente esse sentimento, sabe? Tinha um cuidado, tem um amor muito grande. Eu amo você, assim, de coração, Lê. Isso é recíproco, com certeza. Gratidão. A gente vai aprendendo que as nossas relações podem ser duradouras ou não. Né? Eu aprendi nesses 30 anos de trabalho aí que você pode fazer parte para sempre da vida do seu aluno, né? Do seu companheiro de trabalho ali, mas pode ser passageiro. Quem decide o quanto que você pode entrar é você, né? Sim. E quando a gente tem afinidade, é uma coisa natural mesmo, né? É uma coisa que você não consegue explicar, mas parece de muito tempo já, né? Sim. E não é uma coisa, às vezes, que tem acontecido. O professor novo que está trabalhando com a gente lá, o Fábio, ele está com a gente desde novembro. Nossa, parece que ele é professor da nossa escola há um tempão. Os alunos gostam dele, ele tem essa questão familiar também, ele pegou esse clima da nossa escola, de brincar, dar risada, né? E tem 6 meses que ele está trabalhando com a gente. E parece que já tem 10 anos que ele tá lá. Exatamente. Então, assim, parece que é uma coisa tão natural que não tem nem como explicar. E eu penso assim também, sabe, Gabi? Que não é só uma relação profissional, mas é uma relação espiritual. Eu acredito muito também em conexões espirituais. E, então, assim, não é só do trabalho, é a alma, sabe? Sim. E eu vejo, assim, alunos que estão comigo há muito tempo, alunos que já fizeram aula há muito tempo, que estão sempre me marcando em posts. Eu tenho uma aluna, a Débora, que ela mora em outro país há muito tempo. Eu nem sei que país que ela mora, porque ela viaja tanto. Cada hora tá em um lugar. Exatamente. Eu tenho uma aluna que mora na Austrália, que foi participar de um musical lá, o Saltimbancos, que faz muito trabalho brasileiro lá, né? E foi cantar Dorme a Cidade no musical. Aí mandou uma mensagem pra mim, Lê, lembrei de você na hora. E eu falo pra você que acho que tem uns 23 anos que eu dei aula pra ela. Caraca, faz bastante tempo. Então, você saber que você marca vidas é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Né? Pode ter certeza que você marcou a minha. Então, menina, e assim, às vezes a gente não se sente bem com o que a gente faz, porque a gente é exigente,
né? A gente quer sempre fazer o mais perfeito possível. Mas aí eu recebo, sabe, mensagens assim, nossa, como você fez diferença na minha vida. Ou então eu marco uma noiva, por exemplo. Nossa, que maravilhoso, que saudade de te ouvir cantar. Nossa, esse dia foi inesquecível. E isso vai deixando a gente cada vez mais motivado a continuar, sabe? Porque a música no Brasil é complicada. Sim, e agora que você já puxou o gancho para esse detalhe da música no Brasil, a gente tem uma música muito comercializada hoje, né? Onde o comércio que manda muito em como vai ser a letra que você vai ouvir. Normalmente a letra é, no máximo, 2 estrofezinhos lá, mas bem no máximo mesmo, que fica repetindo aquilo lá num ritmo que as pessoas se envolvem mais, né? Um ritmo mais agitado. Não tô metendo pau nisso, é o que tá vendendo hoje. Sim. Só que assim, cadê a cultura brasileira que a gente tinha? Na época da ditadura, nós tivemos tantas músicas com letras tão fortes. Poxa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, tem uma música que eu amo, que é Cálice. Gente, ele colocou cálice de bebê, mas não é um cálice de bebê, é porque ele tava se sentindo calado, sabe? Ele não podia falar. E aí eles mudavam muito as letras, né, com palavras para não ficar tão na cara o que eles queriam dizer, mas eles conseguiam passar uma mensagem. Que mensagem que a gente tem hoje nas músicas? Nós temos poucos artistas hoje que têm essa preocupação. Por quê? Porque a música dá dinheiro. Sim. Ela dá dinheiro mesmo, de uma forma assim absurda, né? Então, a maioria das pessoas que vão procurar hoje um curso que já tem uma linha de trabalho, elas querem fazer sucesso. Então, elas não estão preocupadas com o que elas estão levando para o povo. Elas estão preocupadas no balanço, que é o que é do momento. Sim. Né? Hoje a gente tem várias vertentes aí de músicas de sucesso. Se você não estiver dentro de uma dessas vertentes, você não vai fazer sucesso, você não vai ganhar dinheiro, né? Porque a maior preocupação é essa. Eu escuto até hoje, mas o que você faz dá dinheiro? Dá pra viver com música? Isso, dá pra viver com música, eu nem conto quantas vezes. Porque as pessoas pensam em ser feliz com algo que faz, ganhando muito dinheiro. Gente, dá pra ser muito realizado trabalhando com música e ensinando. Sim. Vendo uma criança, um jovem, um adulto, um idoso cantando ou tocando algo que gosta. Né? Eu escutei um tempo atrás aí de um aluno, um senhor que faz aula comigo lá. Eu fiquei assim, eu esperava que ele falasse qualquer coisa menos aquilo. A aula de canto tem transformado a minha vida. Eu falei, eu não faço nada, eu só toco para ele cantar. E aí você não entende qual é a proporção que isso faz na vida das pessoas. Então, o dinheiro é importante, mas ele não é o centro. Não é o centro. Nunca foi para mim. Eu nunca pensei em ser famosa, não porque eu não gostaria de ser reconhecida, que é diferente. Sim, né? É bem diferente. Bem diferente. Mas eu sempre quis ganhar o justo. Né? Sempre ganhar o justo. E dinheiro, assim, é importante, gente, mas... Não ter paz tudo, é muito mais. Com certeza. Fazendo algo que eu não vejo você deteriorando a música para ganhar dinheiro. Não, nem muito precisa, pelo contrário, sabe? Quando eu comecei a fazer as aulas, você sempre teve a preocupação de escolher músicas que eu gostava. Sim. Ou às vezes perguntava qual música. Na audição eu escolhi uma música que eu amava, né? E gosto muito até hoje, que foi Dengo. Porque eu sou muito dessa vibe mais do MPBzinho, uma coisa mais tranquilinha. Uma aluna sua que também pra mim é um super destaque é a Priscila. Ela tá com você faz quantos anos? A Priscila ficou comigo 8 anos. 8 anos. E na audição ela tava lá, ela cantou, eu me maravilhei com aquela mulher cantando, eu acho ela incrível. Vozeirão, né? Ela tem uma voz assim linda, maravilhosa. E você sempre teve essa preocupação de escolher o que a gente gostava, de entender os nossos gostos. Eu lembro quando você falou pra mim de um caso de um aluno que queria cantar rap, né, se eu não me engano, e aí ele tinha que fazer os exercícios e
talvez não era aquilo, né? Também tem isso, da gente entender, da mesma forma que você falou do violão, o violão não era o meu instrumento, toco, beleza, mas não é o meu. Alguns hits que tem aí, o pop eu acho que não é pra mim. O MPB eu já gosto pra caramba. Então, entender onde a gente se encaixa, né? É a identidade, né? A identidade. Porque todos nós temos uma, né? Todos nós. Na verdade, quando eu começo a dar aulas, eu vou perguntando, você gosta de ouvir o quê? E você vai vendo ali, manda a música para ouvir, né? E você vai percebendo o que aquela pessoa gosta de ouvir, né? O que ela quer fazer com a voz dela. Uhum. Eu tento, de alguma forma, não agredir isso, né? É lógico que nem sempre eu acerto. Mas na maioria das vezes... Eu tento. Então, você gosta de MPB? Então, o que você gostaria de cantar? Né? Eu sempre pergunto, qual vai ser a próxima música? Sim, sim. Né? Ontem eu comentava isso com um aluno, tem um aluno de samba à tarde, e aí eu falei para ele, hoje eu já cantei de tudo um pouco. Aí, 8 horas da manhã eu cantei música católica, 10 horas da manhã eu cantei sertanejo, de tarde eu cantei samba, de noite eu cantei música católica. Então, assim, é legal por quê? Porque eu, como musicista, tenho a possibilidade de conhecer diversas músicas, diversos estilos com propriedade, né? Sim. Então, eu consigo trabalhar isso com tranquilidade também, se eu tiver que cantar isso em outro lugar. Uhum. Né? Então, que nem a gente faz cerimônias católicas, evangélicas, né? Eu fiz uma cerimônia no mês de março que o rapaz escolheu samba. Que legal! Exatamente. Ele tocou Ave Maria no cavaquinho e a gente acompanhou. Que top! O Jean, ficou lindo. Assim, a maioria do pessoal que viu esse trabalho no Instagram, no Facebook, parabenizou. Né? Nossa, que legal, que diferente. E se eu não tivesse esses alunos que têm essa possibilidade de cantar outros estilos, para que eu ouvisse? Sim. Né? Então, eu tenho essa possibilidade de conhecer mais estilos e ter conhecimento no que é possível fazer dentro de uma cerimônia de casamento também, né? Mais evangélica ou católica, ou uma que não tenha uma religião específica, né? Uhum. E a gente vai trabalhando isso de acordo com o cliente, com o aluno. Então, é bacana. Para mim, só agrega. Você vai adquirir conhecimento, né? Exatamente. Eu não vejo impedimento nenhum. Eu raramente, acho que eu nunca falei para um aluno, não, você não vai cantar essa música. Queridinho, não vai. Né? Não falo. Até as músicas que eu acho meio absurdas assim, falo assim, tá, então vamos fazer essa aqui primeiro. Vamos dar uma aquecida aqui. Isso, aí depois a gente faz essa. Sim. Né? Por quê? Porque tem coisas que agregam como músico, tem outras que não. Sim. Então, a gente vai ensinando dentro da aula que tem coisas que não vão ajudar você a crescer como músico, né? E tem outras que sim. Então, você lembra muito bem, no começo eu te dava, e eu canto, minha canção. Por quê? Porque são matérias, são coisas que nos ajudam a crescer como músico. Então, você vem com uma visão do que é cantar e você passa a ter de outras possibilidades. Porque a gente meio que se enxerga pequeno, né? E aí, quando você começa a ver outras possibilidades, nossa, eu consigo fazer isso. Acho que meu auge foi quando você deu Deus é Deus pra mim. E eu fiquei, não, mano, você é doido? Que música é essa? A maioria me chama de louco. Gente do céu! Mano, a música era... Pra mim, a mulher cantando, ela tinha uma puta voz. Aí eu falei, E aí eu ensaiei com a Lê, né? E na igreja também. No dia que eu cantei na igreja, eu falei, caraca, meu, deu certo. Consigo. Então, dá um medo, né? Dá um receio. Mas tem todo o preparo, né? Sim, e não é só musical, né? Sim. É o psicológico. Uhum. Né? Eu vejo que, vamos dizer assim, 60% dos alunos de canto chegam na escola muito preocupados com a afinação e a opinião alheia. Eles não se divertem, eles não vivem isso de uma forma plena, sabe? Gostosa. Sim. É sempre preocupado com a opinião de alguém. Ou e se eu desafinei? Tá desafinado? Né? Me pergunta diversas vezes. Olha, se eu desafinar, eu te aviso, tá bom? Não se preocupe com isso, você não é desafinado, e a gente vai conversando. Sim. E quando o aluno tem problemas de afinação, a gente fala.
né? Olha, vamos melhorar, não tá afinadinho ainda, vamos fazer os exercícios, porque é isso que vai gerar prática, né? E vai habilitar a musculatura, porque cantar é músculo, né? É como ir à academia. Se você canta todo dia, você tem um resultado. Se você canta um dia sim, 10 não, é outro. É igualzinho a academia. Exatamente. Não funciona em um dia. Eu falo para os alunos, você vai na academia, no primeiro dia você pega 5 quilos? Não. Então, você não pode pegar uma música muito difícil no primeiro mês de aula, porque ao invés de você crescer, você vai se frustrar. Né? Se frustra. E para mudar essa sensação de que eu não consigo, que para mim não é. Tem gente que fala para mim assim, olha, você vai me dizer se é para mim ou não é? Porque se não for, você já me fala que eu mudo de curso. A gente já muda aqui agora. Exatamente. Você acha que eu tenho jeito para cantar? Eu escuto muito isso. Será que eu tenho jeito para cantar? Então, todo indivíduo pode cantar, porque nós estamos falando de musculatura, né? Mas o que mais nos impede é o psicológico. Né? Sim. É essa preocupação mesmo. Que atrapalha bastante o psicológico também, que você falou da opinião alheia, né? Minha voz, antes de fazer aula, minha voz sempre tá um pouco meio anasalada. Sempre. Inclusive, minha garganta tá horrível hoje. E minha voz sempre tem um pouco disso da anasalada. Então, o que eu mais ouvia sempre foi, quando você canta anasalada e não sei o que lá. E um R que eu puxo, que é um amor, assim. Eu sei. Gente do céu. Porque o sotaque também pega bastante, né? E aí, quando eu fui fazendo as aulas com você, foi melhorando bastante, né? Eu necessito voltar a fazer aulas, porque faz muitos anos, eu fiquei bastante tempo sem cantar também. E precisa voltar a exercer essa musculatura, né? Exercitar. E aí, eu ouvia muito, né? Sua voz é nasalada. Ou se não, poxa, pra que cantar, menina? Como que a Gabi gosta de esticar? A Gabi gosta de ficar fazendo muita firula na música e não sei o que lá. Então, acaba travando a gente, né? Sim. Aí, eu comecei a postar uns vídeos no meu Instagram, né? Postei só uns pedacinhos. Não tô postando a música inteira ainda, porque é um processo, né? De cura interior, né? É uma cura, gente. É recente. Eu postei primeiro, acho que foi Oceanos. E aí, é uma música que meu líder da igreja, tadinho, nem aguenta mais ouvir eu cantando. Porque qualquer coisa que tá errado na igreja, fala assim, bota Oceanos. Porque é uma música escape. Mas ela é linda, ela né? É linda, eu amo Oceanos, nossa, é maravilhosa. Aí, coloquei lá, e eu falei assim, teve até que uma reação boa, né? Não veio nenhum hater ainda, beleza. Aí, esses dias eu postei Sonda-me. Sonda-me é uma música que todo mundo conhece, né? Da Aline Barros? Da Aline Barros, Jesus. Pois é, e eu cantei rouca. Maravilhoso! Mas Saiu. E aí veio o pessoal comentando, sabe? O pessoal da faculdade comentando e achando legal. Eu falei, poxa... E eu tão preocupada em já vir um monte de hater e não sei o que lá. Uma prima minha comentou, poxa, que lindo, Bi, não sei o que lá. Eu falei, as outras pessoas estão gostando também. Então... eu acho que eu vou começar a postar um pouquinho mais sobre isso, porque eu amo cantar. Eu sei que eu não canto maravilhosamente bem. Isso não é verdade, viu, gente? Isso não é verdade. Não, no dia que eu chegar assim aos pés da Lenice, eu vou ficar muito feliz. Meu Deus. Não, gente, vocês precisam ver essa mulher cantando. Eu tenho tanto pra aprender ainda também. Não, mas pra mim você é a referência em canto, Obrigada. Pelo amor de Deus. E aí... tá sendo um negócio legal, sabe? Eu tô entendendo que não precisa da opinião do outro. Não precisa. Foi muito legal todos os elogios. Mas se é uma coisa que eu gosto de fazer, e daí? Exatamente. Quando você não foca no seu gostar, no seu querer, você deixa de fazer o que você ama fazer. A gente tá falando de canto aqui, mas a gente pode colocar isso para qualquer outra coisa. Não é verdade? Pode. Sabe? Então, assim, a partir do momento que você pensa no outro e não em você, você vai sofrendo isso. Poxa vida, não faço. Mas e aí? O que as pessoas vão pensar? Mas e se eu desafinar? Né? E tá totalmente errado. Totalmente errado. Eu falo que eu tenho várias coisas na minha vida que não são resolvidas. A única que é resolvida é o cantar. Que bom! A gente agradece. Eu penso assim, Gabi.
Hoje a gente tem o Spotify, a gente tem outros canais, né? Mas, por exemplo, quando você tinha os CDs expostos, você comprava todos? Não. Você ia em busca das que você gostava mais, das pessoas que você se identificava. Sim. E tudo mais. Assim também é a voz. Como que eu vou cobrar que qualquer pessoa goste da minha voz? Né? Eu já tive a oportunidade de ouvir, não gosto de você cantando. Já tive oportunidade. Já tive oportunidade de pessoas falarem assim, eu não quero você cantando no meu casamento. Eu quero você cantando no meu, tá? Vou. Só pra deixar bem claro. E aí, numa dessas experiências, eu estava com uma aluna em sala de aula. E aí ela falou, você vai fazer o quê agora? Eu falei, eu vou atender um casal. Posso ficar? Eu falei, claro. Ela sentou e o noivo falou que ele não queria que eu cantasse, porque ele tinha uma pessoa específica que ele gostaria que cantasse. Uhum. Eu falei, tudo bem. Dá pra ensaiar? Dá, a gente combinou, beleza. Quando acabou que eles foram embora, ela ficou olhando na minha cara assim, você deixou ele falar isso? Chocada. Eu falei, mas ele era obrigado a gostar? Ela falou, não, mas ele veio procurar o seu trabalho. Eu falei, então, mas eu também sou instrumentista. Né? Então, ele veio buscar o meu trabalho de instrumentista, de organizadora da equipe. Né? Então, não tem só uma possibilidade. E ela, nossa, mas tem muito sangue frio. Eu falei, não é sangue frio. É realidade. Eu não posso querer que o meu cliente goste de qualquer coisa, sim, mas também não posso exigir que ele queira a mim. Não, você tem que querer a mim. É isso que tem, acabou. Ou pronto, ou você faz ou você faz, querido. Então, eu não posso me sentir agredida, por exemplo, se uma noiva vem e me pede um casamento todo instrumental. Sem voz. Sem voz, não quero... Eu nunca pensei nesses detalhes. Então, a gente trabalha assim, olha, meu casamento vai ser inteiramente instrumental. Nossa. Né? Beleza. Olha, eu quero que você cante todas as músicas. Ótimo. Então, a gente vai fazer aquilo que o cliente quer. Mas a opinião do cliente não pode ser algo que me machuque ao ponto de eu não querer fazer mais o que eu faço. Entendeu? É a opinião dele. E eu penso nisso em vários cantores. Eu tenho vários cantores preferidos. E tem outros que são bons cantores, mas não são meus preferidos. Tem um lá no trabalho que ele coloca o menino coloca uma música lá, eu já falo, é fulano cantando, né? Misericórdia. Gente, todo mundo gosta desse moço que canta. Eu não vou sujar o nome dele aqui. Gente, mas quando eu ouço a voz daquele menino cantando, eu falo, parece que ele tá morrendo. Eu não gosto, mas lá todo mundo gosta. Você não curte. Mas tem lá centenas que gostam. E ele tá fazendo super sucesso. Exatamente. Então tá bom. Já eu tenho um menino que eu amo, que é o Braga. Acho que ele lançou 2 músicas no YouTube, assim, completas, né, dele. E agora, essa semana, ele lançou o primeiro videoclipe. Gente, eu tô amando. Só que ninguém mais aguenta escutar a música dele lá onde eu trabalho. Porque só tem 2 também, né? Só. E quando é uma, é outra, é uma, é outra. E sempre que eu vou mexer na playlist, eu coloco lá, tocar a seguir. Oi. Então, mas provavelmente ele está tendo essa repercussão que você está fazendo aí também, né? De ouvir bastante. Logo saia novos trabalhos, né? Sim, então, sim. Eu nunca quis gravar, por exemplo. Você nunca teve vontade de gravar? Não. A escola, a gente teve estúdio, né? Sim. Até o ano passado, porque era o Isídio que fazia toda essa parte de trabalho de estúdio. Uhum. E aí, assim, ele pegava os trabalhos para fazer e me incluía, né? Então, eu fazia a direção vocal e fazia os back vocals, se a pessoa contratasse. Né? Ele fazia toda a parte da execução dos instrumentos e mixagem e tudo mais. E eu fazia a parte vocal. Não é que eu não gosto de trabalhar em estúdio, né? Mas eu tenho uma dificuldade em ficar muito presa num ambiente só. Né? Sim. Então, eu fazia com ele, porque a gente fazia lá 3, 4 músicas, tomar um café. Dar uma pausa. Exatamente. Eu tinha uma liberdade para criar, que é uma coisa também que me fecha muito. Sim. Né? Eu acho que música tem que estar livre, você não pode estar sob pressão. E eu já tive a oportunidade de trabalhar em estúdio, que o cara queria falar assim, você vai fazer assim.
Falei, mas pra mim fica melhor assim. Não deixa o músculo livre, não sabe? E isso gera em mim uma certa pressão que faz a minha parte criativa, ó, ir embora. E aí eu não consigo trabalhar bem. Acontece bastante isso até nas igrejas, né? Nós duas cantamos em igreja, então a gente tem local de essa fala. Experiência. Às vezes, a música é em tal tom, igual uma Aline Barros. Gente, eu não canto igual a Aline Barros. Só que eu cantei Sonda-me. Então, o que a gente faz? Eu falei assim, vou fazer mais grave. Até porque minha voz naquele dia, eu tinha ficado 1 mês sem cantar nada. E voltei. Quando eu voltei, tinha 4 músicas pra fazer solo. Falei, Jesus, Senhor abençoa. Aí tinha a Aline Barros, o Sonda-me. E falei assim, gente, não dá. Então, eles já entenderam que minha voz não fica legal pra cantar igualzinho que ela faz. E nunca vai ser igualzinho que ela faz, porque é totalmente diferente uma voz da outra. Então, beleza, consigo me adequar nisso. Só que até a gente chegar nesse acordo que pode mudar o tom da música, porque as pessoas têm muito isso fixo também, né? Ah, não, a música é assim, tem que fazer desse jeito. E não precisa, né? Então, eu vejo isso, sabe como? É complicado, porque se eu falar mal dos músicos... não pode, verdade. Você tá num lugar complicado. Então eu falo assim, o cantor, ele tem uma escala fixa de possibilidades. É diferente, por exemplo, de um piano que tem 61 teclas, por exemplo. Sim. Eu quero tocar aqui, eu quero tocar aqui, eu quero tocar aqui. O cantor não, né? E a gente tem uma questão de passagem de registros, de saída de um para o outro. Se isso não tiver resolvido, a tonalidade acaba com a música. Ao invés de você fazer isso com uma certa liberdade, tranquilidade, sendo feliz, você faz isso sendo perseguido por você mesmo. Fala, quando chegar aquele pedaço... estraga tudo. Vai acabar com tudo. Sim. Então, a tonalidade sendo mudada para o seu tipo vocal, vai fazer com que você se divirta, fique livre para cantar bem, né? E aí os músicos fazem isso por quê? Por quê? Porque é trabalhoso transpor. Sim. Né? Apesar da gente ter hoje Cifra Clube, que é verdade, que né? Querem tal tom. Então, há 30 anos atrás a gente não tinha isso. O que a gente tinha que fazer? Escrever a música e transpor no lápis. Eita. No lápis. Muito trabalho. Né? Então, assim, tem músicas que são simples, 4, 5 acordes, e você faz rapidinho. Mas tem músicas como a MPB, por exemplo, que é um estilo que você gosta, que tem é muito rico a questão, né, harmônica dela. Sim. Então, a gente tem muito mais acordes para transpor. E quem é que está querendo fazer isso? Ninguém. A gente tem uma quantidade de músicos aí no mercado que não quer estudar. Isso é. Quem não quer estudar. E o músico que não estuda, ele fica limitado a um repertório. Eu vou cantar só aquilo que eu consigo tocar. E aí, como ele não tem também vontade de fazer mais, quem canta com ele também tem que ficar limitado. Eu vou fazer... não, essa daí eu não vou tocar, não. Essa aí eu não tiro, não. Mas ele não faz por quê? Porque ele não está disposto a sair da casinha e pegar coisas mais avançadas, né? A gente vê isso direto. Aluno de igreja que tem que cantar no original, porque se não for assim, o instrumentista não toca, né? Gente, hoje em dia, você procura um playback na internet, tem um tom acima, um tom abaixo. Sim. Olha as possibilidades. Hoje já tem mesmo. Né? E o músico não pode fazer uma troca. É muito complicado isso. Ou senão, essa música aqui é só pra homem e não sei o que lá. Aí eu ficava assim, gente, mas e se a gente tentar mudar um pouquinho? Agora, na nossa igreja, a gente tem um ensaio extraordinário. É lindo isso. Raro. É raro. Foi uma treta pra conseguir. E aí a gente conseguiu juntar um dia lá e a gente vai só pra ensaiar. Não faz mais nada. E acaba em pizza. Então, é porque o crente é movido a comida, né? O crente, tudo acaba em pizza ou em esfirra. Então, que bom, né? É bom. Pelo menos termina muito bem. Termina muito bem. A dieta vai pra onde? Pros cafundó. Não.
bem. Acabe em pizza. Mas é muito legal, porque tem essa questão do estudo, sabe? E aí cada um é responsável por uma música. Então eu escolhi a minha música semana passada. Eu escolhi Me Atraiu, da Gabriela Rocha. Papai me abençoe, a gente vai estudar. É lindo. E aí, quem se lasca mais são os instrumentistas, né? Porque assim, eu escolhi uma, eles vão ter que estudar todas as músicas que todos os vocais que escolheram, né? Então, eu entendo que tem também, eles ficam sobrecarregados, né? Porque não é igual esse daqui é meu solo. O deles, eles têm que tocar em tudo. Entendo, porque assim, na verdade, o músico, ele tem que atender todos, Sim. né? Cada música tem seu detalhe, tem a sua introdução. Então, eu entendo tudo isso, né? Mas se você tem um pouco mais de conhecimento, isso não fica tão difícil. Sim. É só isso. Na verdade, ninguém tá querendo que você vire um maestro. Isso. Vai baixar o próprio, sei lá, né? Mozart, exatamente. Mozart, não é isso que a gente quer. A gente quer que o indivíduo tenha um pouco mais de conhecimento para que isso se torne prático. Sim. Né? Porque muitos músicos, muitos cantores vão à escola já com problemas vocais. Por quê? Porque não tem essa possibilidade de mudança. Sim. Né? E aí, como que a gente trabalha com uma voz que já não é sadia? Não trabalha. Então, tem aluno lá que eu falo, você precisa ir no médico pra gente ver o que você tem, porque eu não sou médica. Sou professora de técnica vocal. A gente escuta, né, a experiência de muitos anos de trabalho e estudo faz com que a gente perceba que existe alguma coisa que está atrapalhando. Com o exame, a gente tem a certeza. Né? A gente ajuda a habilitar esse aluno a entender quais são as possibilidades técnicas e tudo mais. Mas a gente não tem poder sobre uma voz. No final, quem tem poder sobre a sua voz é você mesmo. É você mesmo. Eu falei isso com um aluno na outra semana. Eu falei... você vai mexer com a musculatura do fundo da boca. Ele, mas como que eu vou fazer isso? Aí você faz toda uma explicação. Mas não tem como você me mostrar? Eu falei, olha, não tem. Por quê? Porque não tem como eu botar o dedo lá na tua goela. É esse músculo aqui. Mede aqui, ó. Então, o que a gente faz? Toda uma explicação lúdica faz ele imaginar com a gente essa possibilidade e depois ouvir essa sonoridade, para que ele consiga fazer esse trabalho que a gente quer, né? E tem o querer, que eu falo que quando a gente fala, eu não consigo, você já bloqueia tudo. Não, eu vou tentar. Pode ser que eu não consiga fazer hoje, mas eu vou tentar, né? Não há impedimento para aquele que crê, não é? Sim. Então, não há impedimento para aquele que tenta, para aquele que persiste, porque não é na primeira vez. Tem músicas que a gente precisa de mês para estudar. Sim. Né? Tem música que eu pego em 5 minutos, mas tem música que eu preciso de mês para deixar redondinha. Então, é porque eu não sei? Não, porque a música às vezes exige mais conhecimento, mais técnica. Então, ela precisa também do tempo. Né? Sim. E aí a gente precisa entender que não é porque eu não sei. É porque tem coisas que precisam de mais dedicação. Né? Sim, precisa de uma atenção maior, né? Um cuidado maior para chegar no resultado onde você quer. Exatamente. E aí a gente ouve muita gente falando assim, minha filha nasceu com um dom de cantar. E isso acontece muito. Eu não tô metendo pau em igreja, mas é porque como eu convivo... Eu tenho que deixar isso claro, né? Eu preciso saber se é isso mesmo. Né? A gente precisa deixar um negócio claro aqui. Mas é que em igreja acontece bastante. Fala, não, minha filha tem o dom de cantar. E aí aquela menina ali vai lá e canta na igreja e passa toda a vida lá sem nunca estudar uma respiração, sem nunca ter nem a noção de como respira. E aí daqui a alguns anos essa pessoa, às vezes dá, sei lá, um calo, começa a ficar rouca. Tipo o Zezé de Camargo, sabe? Sim. Que canta com a veia estourando aqui. Mais ou menos isso. E aí tem essa falta também, chega a ser uma ignorância da nossa parte, de a gente falar assim, ela tem o dom, ela não precisa. Como que você faz quando você tem, já chega com essas pessoas, né? Não, ela tem o dom, e como que trata? Porque você tem que tratar, além de tudo, né? A voz, o psicológico, né? Pra pessoa entender que ela precisa estudar. Então, essa questão do dom, né? Eu vejo a pessoa com facilidades. Eu não vejo ela com melhor que outras pessoas,
né? Ah, fulano é melhor. Não, eu vejo pessoas com facilidades. Então, pessoas que têm facilidades, elas têm um caminhar diferente na música. A pessoa que não tem essa facilidade, ela tem outro caminhar, né? Tem gente que precisa do passo a passo para chegar no objetivo. Tem gente que já tem isso meio dentro dela, pela facilidade, então ela vai mais rápido esse caminho, né? Então, eu não vejo isso, não é uma diferença de pessoas, somos todos iguais. E aí, eu vejo isso em mim, por exemplo. Eu sempre tive facilidade. Então, o pessoal falava assim para mim, tá escutando essa música, a gente não tem cifra, você pode cifrar? Eu escutava 2 vezes e eu cifrava. Mas eu não era diferente. Eu só tinha facilidade. Entendeu? E isso sempre foi muito tranquilo para mim. Então, eu não me vejo como um ser com um dom extraordinário. Não vejo, né? Mas me vejo uma pessoa com facilidade natural, que com o estudar facilitou ainda mais o aprendizado. Aprimorou, né? Então, hoje eu consigo trabalhar toda essa facilidade, por quê? Porque eu também tenho o conhecimento. Né? E aí ficou assim, super cresceu tudo que tinha em mim, na questão de percepção, de instrumental, vocal, porque além da facilidade, teve essa questão do conhecimento. Então, eu não quando eu escuto essa questão do dom e tudo mais, eu tento avaliar. Tento ser um pouco mais racional, né? Vamos ver quais são as facilidades. Né? Porque tem gente que tem mesmo facilidade, que chega na escola já com um timbre bem equalizadinho. Ele precisa de conhecimento. Sim. Né? A facilidade sem o conhecimento acaba que, assim, nunca vai sair daquilo, né? Você fica completamente limitado. Entendi. Então, gente, se você tem o dom, a facilidade, estude. Porque aí você vai conseguir fazer com que isso fique ainda mais poderoso, vamos dizer. Sim. Né? Agora, se você não tem, o que você vai fazer? Você vai insistir para que isso vá acontecendo gradualmente. Não pule etapas. Porque quando você pula etapas, você deixa partes importantes para trás. Né? Eu acho que um curso onde ele em etapas, ele faz você chegar no final dele com muito mais propriedade, explicando o que você está fazendo, entendendo. Se alguém perguntar para você, você consegue passar essa informação? Você fala, não, você faz, nossa, é lindo o que você faz. Como você faz? Não sei. Eu só sei que eu consigo fazer. Não sei, só sei que foi assim. Né? E a gente tem muitas pessoas que têm essa facilidade, que têm uma possibilidade enorme, mas não sabem nem o que estão fazendo. Eu canto com algumas pessoas que não sabem nem o tom que canta. Mas esse tom é bom pra você? Ah, não sei, vê aí. Faz aí. Né? E é muito mais fácil falar que foi prejudicado por alguém do que dizer assim, eu não sei. Então, eu acabei dizendo um tom que não era bom pra mim e fui prejudicado. Sim, é mais fácil colocar a culpa no outro, né? Do que a gente assumir. Então, isso é bem complicado mesmo. E Lê, você também trabalha bastante com os casamentos, né? É mais comum ser mais, assim, mais casamento evangélico, mais casamento católico? É o seu público mais alvo mesmo? Ou é bem diversificado? Sei lá, você falou que teve samba esses dias, né? Eu achei o máximo isso. Eu faço mais casamentos católicos. Por quê? Não tem nada a ver com a questão de religião em si. Mas é porque eu trabalho hoje com uma especialidade que é o casamento com missa. Ah, sim. Né? Que vem junto com a celebração da missa. E tem poucas equipes que estão fazendo esse tipo de casamento. Né? Então, como eu já tenho a prática, o pessoal confia muito mais para deixar a missa com a gente, né? Mas eu tô sempre fazendo cerimônias evangélicas, em buffet, em chácara, a gente tá sempre fazendo, né? Mas hoje em dia eu tenho feito mais católicos por causa disso. Por conta da cerimônia já sendo com a missa, né? E qual que é o estilo musical que você tem mais facilidade? Então, essa parte aí é complicado explicar. Mas eu vou falar assim, a minha formação é lírica, né? Eu sou cantora lírica. Mas, primeiro de tudo, eu estudei popular.
E dentro da igreja a gente canta o popular, né? Então eu falo para você que eu tenho facilidade com o lírico, mas hoje eu me considero uma professora especificamente de canto popular. Legal. E é o que eu tenho trabalhado mais. A gente tem um número bem pequeno de alunos procurando o canto lírico. E o canto lírico, assim, né? Para mim, ele agregou muito. Por quê? Porque eu encontrei técnicas e possibilidades muito diferentes do popular. Uhum. Então, eu habilitei certas regiões que no popular eu não sabia fazer. Então, hoje eu consigo transportar de uma técnica para outra sem sofrer como eu sofria antes. Né? E, assim, me tornou uma cantora muito mais tranquila nesse sentido por conhecer as duas técnicas. E dentro da sua faculdade, eu lembro que você falava que, assim, você canta em várias línguas, né? Assim, é super poliglota na música. Mas dentro da faculdade ele tem isso, né? Tem o inglês pra música. Acho que, se eu não me engano, é o alemão que você falou. Alemão, francês, pra música. italiano. E como que foi aprender várias línguas pra colocar dentro da música? Pra mim foi difícil. Pra mim foi difícil porque eu vim de uma família... que a gente não tinha como bancar cursos de línguas, né? Então, eu tinha um inglês bem ruinzinho, tipo, verbo to be, né? E eu tinha um pouquinho de conhecimento de área de ópera em italiano, bem pouco, nada de alemão, nada de francês, né? E o canto lírico, ele faz o quê? Ele trabalha uma língua muito antiga, não é essa língua da conversação atual. Então, tem toda uma outra forma. E aí, eu fui fazer aula disso na faculdade. E aí, eu falava, eu não sei fazer isso, né? Eu não sei. Mas aí, como eu queria muito, era algo que me fascina, assim, muito, cantar em outros idiomas e tudo mais, eu me esforcei para que isso acontecesse, né? Mas as duas línguas que eu mais gosto de cantar, assim, que são as que eu acho que eu mando bem, é o italiano e o inglês ainda. O italiano. Né? Legal. Mas o francês e o alemão eu achei difícil, porque eu não tinha nenhuma convivência, não escutava nenhum repertório. Você pode ver que as bandas alemãs cantam em inglês também. Sim. Então, o que chega pra gente aqui não é em alemão, não é em alemão. Então, eu não tinha tido contato nenhum. Eu não escutava nada. E aí foi difícil, né? Tem uma banda que tá fazendo bastante sucesso, que ela é, se eu não me engano, ela é uma banda italiana, que é o Måneskin. Maravilhosos. E eles mesmos, eles cantam em italiano, mas várias músicas deles são em inglês também. Então, o inglês, ele meio que tomou conta de tudo, né? E acabou sendo a língua mundial que todo mundo acaba cantando. Sim. Essa língua. E aí a gente acaba perdendo um pouco, né? De ter vários repertórios em italiano, em alemão ou qualquer outra língua que seja, né? É difícil chegar pra cá. Então, hoje você tendo a internet... Você consegue ouvir música árabe, né? Nossa, é muito legal. Às vezes eu vejo uns vídeos, umas coisas, técnicas muito diferentes que não são as que a gente usa aqui. Esses dias eu tive a oportunidade de ver uma lá que eu achei maravilhoso. Mandei até para o maestro que a gente trabalha junto e ele ficou encantado. Falou, meu Deus, né? E são... o que a gente conseguiria ver desse tipo de coisa há 30 anos atrás? Nada. Né? Ia ficar só ali na região e não tinha como chegar até aqui. Hoje não, você tem condição de ver o que é técnica ocidental, o que é técnica oriental, né? Então é muito legal isso. Os grupos agora de jovens também, né, que estão arrebentando por aí. Acho que eu sou bem leiga no assunto músicas orientais, assim, mas eu sei que teve o BTS, que fez um boom de sucesso, né? Tem vários outros que eu não vou saber o nome, mas eu sei que tem, porque eu vejo os jovens... Eu sou uma jovem que não é jovem, mas eu vejo jovens. A meninada ama música coreana. Sim! O K-pop, né? Nunca na minha vida eu soube de música coreana. Agora que tá chegando pra gente, né? E é uma cultura totalmente diferente da nossa, né?
E eu tava até vendo, esses dias tem um grupo que tem brasileiros que vão pra lá, pra esses grupos coreanos, e cantam lá também, gente. Eu achei o máximo. Cada um é de um país, é muito legal. Então, isso une, né? Une muito, une culturas, né? Exatamente. E aí, um tempo atrás, a gente não tinha isso, né? Não. Graças a Deus pela internet. Exatamente. Então, a moçada que está estudando hoje música, eles têm um leque de possibilidades bem maior do que o que eu tinha quando eu comecei nos anos 90. Sim. Né? É bem então, diferente. a gente tinha lá as bandas nacionais, né? Algumas internacionais, e era isso. Né? No conservatório mesmo eu estudei bossa nova. Né? Era Tom Jobim, Caetano, Gil, e eram essas coisas. Aí você vai estudar, eu fiz um curso sobre música de Negro Spirituals, na época, com a Sônia Campos, que é toda essa técnica de Mariah Carey, Whitney Houston, que nos anos 90 estava bombando tudo. Eu falava, nossa, isso é muito diferente, como que canta isso? E a gente ia estudar, ia aprender. Quando eu terminei tudo isso, eu tinha muita vontade de aprender sobre o lírico. Eu achava impressionante, bonito. Eu gosto muito de música barroca, né? Então, eu falava, não, preciso saber também. Mas o canto lírico foi no sentido de me habilitar para as possibilidades do ensino. Entendi. Sempre querendo lecionar. Sim. Né? Seu foco sempre foi para a escola, para lecionar, né? Sim. Nunca foi pra ser famosa, fazer sucesso, nunca foi. Não, mas é legal isso, porque você tá mostrando um outro lado da música que é pouco conhecido, assim, a gente sabe que tem escola de música, mas tá, qual que é o sonho desse professor, né? Por que ele chegou até ali? Porque normalmente as pessoas falam assim, não, ele vai ser famoso, vai ser o Zé Felipe da vida, né? Gente... Não vamos comentar. Sem comentários. Muito legal, mas, poxa... E aí a gente pensa, não, a gente quer atingir a fama, mas não. Também tem pessoas que têm o dom, eu acho que você tem o dom de ensinar e você foi aprimorando isso com o tempo. Eu gosto muito de lecionar também, não canto, totalmente diferente, minha área é da beleza. Mas é legal, porque tem pessoas que se sentem realizadas com isso, né? E não precisa ter? É necessário. Como vai continuar com a música, com tudo? Sim. Hoje os alunos procuram a obra nova e falam assim pra mim, mas a aula é presencial, né? Sim, pelo amor de Deus. Por quê? Porque na época da pandemia a gente ficou sem possibilidades. E eu vou falar muito sincero, eu, como aula online, sou péssima. Ah, não, gente. Eu não consigo, eu não sou do online. Então, eu não sou boa professora no online. Não sou, eu não gosto. Eu faço se for assim, tá doente, não pode vir, aí a gente dá um jeitinho. Mas se não... Do contrário, presencial. Não e eu acho que é legal também, no presencial tem uma troca muito maior, né? Não tem internet falhando, gente, não tem... Que é uma preocupação. É uma preocupação enorme. Você consegue ver o que o seu... Você vai ver a musculatura do seu aluno, né? Melhor. Sim, eu lembro que você colocava a mão aqui no diafragma pra ver se a gente tá usando certinho. Então, é muito... Eu acho que tem um aproveitamento muito maior dentro do presencial também. E aí, a gente vai caminhando pro finalzinho agora. E eu queria saber seus sonhos para esse ano, o que você está planejando? Esse ano a Obra Nova faz 20 anos. Uau! Agora no mês de maio, né? Então a gente está se programando para fazer uma audição, né, de comemoração desses 20 anos. Que legal. Nós começamos em 2003, que nem eu falei para você lá em casa, né? E a gente, mesmo com todas as circunstâncias que a gente viveu aí, a gente quer comemorar com os nossos alunos, né? E o meu objetivo é crescer mais, né? Eu quero ver se agora, para o segundo semestre, eu vou estudar um pouco mais para teatro musical. Legal. Porque a gente quer abrir outras possibilidades de curso para a escola, né? Preciso correr atrás de outros professores também, porque a escola hoje só tem eu e o Fábio, né? Sim. Mas com o falecimento do Isídio, eu fiquei bastante sobrecarregada. Então, agora que eu estou conseguindo me organizar, né? Então, não é complicado
para algumas pessoas, mas para mim foi muito, né? Na verdade, tem sido. Então, eu tô vendo as possibilidades. Esse ano eu já tirei a carta, né? Que era uma coisa que eu não tinha ainda. E segundo semestre eu vou ver essa questão do teatro musical. Mas agora, ainda para o primeiro semestre, a gente vai fazer essa audição de aniversário, né? Onde a gente vai comemorar aí esses 20 anos de caminhada, que foram maravilhosos, e é uma história linda. Eu não me arrependo de nada, assim. Eu vejo o quanto foi maravilhoso para minha vida, né? Sim. Ter o meu espaço, conhecer todas as pessoas que eu conheci, de ter alunos que são hoje professores, mestres de música, entendeu? De ver pessoas cantando nas igrejas, em casamentos, em barzinhos, em vários lugares, porque a Obra Nova existe, né? Então eu me sinto muito agraciada por Deus, por ter tido essa oportunidade, sabe? De abrir esse espaço. E hoje ele está completando 20 anos, né? Então, esse ano é um ano de comemoração, vamos dizer assim. Sim, é um ano de comemoração e tem que comemorar muito. Né? Porque a gente... Hoje você falar que um espaço viveu 20 anos é um milagre, né? Sim, sobreviveu a uma pandemia. Exatamente. Que eu acho que a pandemia deu um baque em muita gente, né? Foi terrível. Foi terrível. A gente não poder abrir espaço, a gente não poder receber nossos alunos, a gente saber de alunos que estavam doentes, internados. Então, foram diversas situações muito difíceis, né? Sim. Claro que tinha a questão financeira, mas também tinha essa questão, né, das pessoas. E é como é difícil fazer música se o coração não tá bom, né? Se a gente não tá bem, você tem vontade de chorar. É muito dolorido. É uma situação que você não consegue mensurar, assim. Tem que realmente criar colocar a máscara e fazer. Falar que tá tudo bem, né? Fingir que tá tudo bem. Fingir que tá tudo bem. E fazer. Pra mim, a música é uma coisa muito de alma mesmo, de espírito. Sempre foi. Nem tanto que se eu passo muitos dias sem cantar no meu banho, é porque eu não tô muito legal. Porque normalmente o meu banho é um show para as mosquitinhas que estão lá no banheiro, mas é um show, entendeu? Mas é seu momento, é o meu momento, sabe? Normalmente eu tô sempre cantando. Eu gosto muito de mostrar esse estado de espírito, sabe? De ter a música presente. Até nos momentos tristes eu já ouço umas músicas assim que dá umas badzinhas, né? Porque a música representa muito isso. Sim, é um termômetro. É um termômetro, gente. Quando eu começo a ouvir assim, sei lá, o Luan Santana, eu tô no fundo do poço. Meu Deus! Mas se eu ouço as minhas músicas mais animadinhas, aí eu tô bem. Hoje ela tá bem, né? Hoje ela tá bem, já dá pra ver. Então, porque a música é muito isso, né? A música representa o que você não consegue dizer, a música muitas vezes fala por nós. Total. Nesse processo seu difícil que teve do ano passado, como que a música te ajudou a não superar, porque eu acho que é uma coisa que não vai ser superada. Ele faz muita falta. Mas a música sempre uniu vocês dois. Sempre. Ela sempre esteve muito presente. Nem tanto que vocês têm uma escola de música. Sim. Mas como que foi a música nesse processo seu? Então, nos primeiros dias, logo após o falecimento dele, eu não tinha força física. Eu toquei, eu cantei, mas parecia que eu não sabia mais tocar nem cantar, porque o raciocínio era muito difícil, né? Mas aí eu percebi que eu me afogar dentro do que eu estava sentindo ia ser muito pior, né? Foi meio complicado retomar. Mas o dia mais difícil para mim, Gabi, foi o primeiro casamento sem ele. O primeiro casamento sem ele foi muito dolorido. Porque o Isídio sempre me deu suporte em tudo. Né? Eu tive amigos maravilhosos, tenho amigos maravilhosos que estiveram e estão comigo. Eu não posso deixar de falar aqui. A Marlene, o Robson, o Careca, sabe? Pessoas assim que se você precisar, eu tô aqui. Deixaram de fazer coisas que eles tinham que fazer para me assessorar,
para me dar esse suporte. Eu não posso reclamar, mas eu vivi 21 anos com Exídio. E assim como eu era para ele era para mim. Sim. Né? Então, o primeiro casamento sem ele foi muito difícil. Eu tinha a sensação de que eu não ia ter força física para cantar. Uhum. Quando acabou, porque no primeiro vez que eu tive casamento sem ele, foram 2 no mesmo dia. Nossa, que paulada. Foi um de tarde e um de noite. Eu chorei muito porque saber que eu tinha conseguido fazer aquilo e ele não estar presente foi muito dolorido. Uhum. Né? Então, assim, eu não consigo explicar para você, mas eu tô tentando viver um dia de cada vez, né? Uhum. E a gente não aprende com a falta, não, você vai se acostumando, não é isso, sabe? Não. É que você vai percebendo que a pessoa deixou tudo ali, prontinho para você. Que ela só precisou ir embora primeiro, você entendeu? Sim. Então é isso que eu sinto. Eu sinto que o tempo do Exídio aqui acabou, não era porque ele não merecia estar aqui, mas é porque ele merecia descansar, né? E para quem conheceu o Exídio de verdade, quem teve aula com o Exídio, sabia que ele era sarrista. Demais. Né? Ele tirava sarro de todo mundo. Sim. Ele era muito brincalhão. E ver o Exídio 3 anos e meio falando pouquíssimas palavras, se comunicando mal, porque ele não tinha condições mesmo, Uhum. Era muito triste. Né? Eu me esforcei muito com ele para reabilitá-lo, mas fisicamente ele tinha uma sequela grave no cérebro, então não tinha como reabilitá-lo como antes. Sim. Né? E para ele era muito difícil, porque ele não podia ser o Exídio que ele era. Né? Então eu vejo a partida do Exídio como um grande alívio para ele, sabe? Um descanso mesmo. E eu sei que logo, logo a gente se encontra, entendeu? Sim, com certeza. Então é só um período onde eu vou ter que continuar cuidando de tudo para que a nossa filha tenha suporte, né? Porque ele me deixou com a Clarinha. O maior presente que Deus me deu foi a vida da Clara, porque eu nem sei como seria se ela não estivesse aqui. Sim. Né? Porque estar na escola sozinha, sem ele, é muito doído. É muito doído. Sim. Então, aos poucos eu tenho compreendido isso de forma prática, né, no dia a dia, e tenho sido confortada por Deus mesmo, sabe? De que era necessário que ele fosse logo, que ele fosse Sim. rápido, né? Mas Deus tem mandado pessoas muito especiais, pessoas que me olham como eu sou, entendeu? Percebendo as minhas limitações, sabendo que no dia que eu não tô bem eu não consigo entregar mais, né? Uhum. E isso também tem me reconfortado, porque eu tenho visto que eu sou como qualquer outra pessoa, que eu não preciso ser uma super mulher. Que agora tem muito disso, né? Então, eu não preciso, eu posso ser eu. Se eu não estiver bem, eu posso chorar, eu posso ficar chateada, enfim, né? Sim. E eu tenho aprendido de mim também, é isso que eu quero falar. Eu tenho aprendido mais de mim. Uhum. Né? Então, tem sido um período difícil, mas um período de muito aprendizado também. Sim, ele faz muita falta. Eu amava chegar na aula, ele sempre me zoava. Eu era por causa da meia e do chinelo, ou por causa das minhas roupas coloridas, ou dos meus brilhos. Mas sempre trazendo a obra nova com esse aspecto de lar que a gente tinha falado. Exatamente. Então, vocês construíram isso muito bem. E eu vejo a Clarinha tocando também, eu acho lindo. É a representação todinha do Exídio. Super parecida. Tem uma pessoa que não fala isso. Gente do céu, igualzinha. E é lindo ver isso, né? A filha que vocês tiveram, eu acho que outro nome pra ela seria Obra Nova, porque ela é tudo aquilo, gente. A Clara praticamente nasceu lá dentro. Sim. Porque eu dei aula na Obra Nova até 2 dias antes de ter ela. Minha filha já nasceu tocando, né? Foi por isso. Tocando, cantando. Eu fui embora, eu falei pra ele assim, 2 dias antes, eu não aguento mais.
Preciso ir pra minha casa. Eu quero deitar. Eu fiquei imensa, assim, porque ela nasceu um bebê grande. Então, eu falei, não dá mais. Aí, eu falei pro pessoal, gente, eu não consigo mais. E eu acho que foi na quarta, na sexta eu tive ela. Eu acho que o pessoal falou, ainda bem, né? Porque senão... Casamento, a Clara nasceu no dia 29 de outubro. O último casamento que eu fiz foi no dia 23 de outubro. Gente do céu. Então você já tem experiência de nascença, de barriga. Era o pessoal me ligando e falava, dia 30 dá pra você tocar em casamento? Eu falei, não, gente, provavelmente eu vou ter bebê. Dia de vida da Clara. Eu falei, não vai dar. Então, assim, foi muito bacana. A vinda da Clara veio, assim, pra mudar a nossa vida demais. Nos dar objetivos, sim, sabe? Mudar mesmo, assim, a nossa visão em relação à música também, né? Porque aí a gente tinha ela, que dependia de nós e tudo mais. Sim. E a gente sempre foi parceiro, a gente sempre foi, assim, era 24 horas junto mesmo. O tempo todo, vocês trabalhavam juntos, depois ia pra casa. Ia pra casa, exatamente. E a Clarinha também. Eu tenho seus desenhos guardados até hoje na minha pasta, que você fazia pra mim na aula. Que bonitinho. Eu amava. E ela sempre falante, né? Sempre muito comunicativa, maravilhosa. Lê, eu também sempre peço para as pessoas que vêm aqui deixar uma frase para levantar outras mulheres. E eu queria uma sua. Para levantar outras mulheres... Olha, hoje a frase que me levanta, eu acho que é essa. Olhar para si mesmo e acreditar. Sim. Porque eu achei que eu não conseguiria. E eu tenho dificuldade de olhar para mim mesma. E essa situação me fez olhar para mim porque eu não tinha para que olhar para o lado. Parar de olhar de lado e olhar para si mesmo. Para você poder enxergar a força que você é. E que ninguém precisa te dizer isso. Você olhando para você, você vai ver a força que você é. E esses últimos 8 meses sem a presença do Isídio me fez ver isso. Que eu sou uma força. Sim. E que tudo são ciclos. E que o ciclo que eu tive com ele foi maravilhoso. Mas agora eu preciso olhar para mim e acreditar. Sim. Foi quando aconteceu tudo isso, né? Acho que foi um espaço de um tempo. O Isídio faleceu e depois um nosso amigo faleceu também. Muito próximo. Acho que foi um mês de diferença. Foi um ciclo muito doído. Muito. E a gente não espera perder as pessoas que são tão boas na nossa vida. E eu acredito muito, depois que passou todo o tempo e eu vi você nas redes sociais de novo, eu comecei a olhar e falei assim, você sempre foi incrível, sempre. Eu sempre amei estar com você, sempre amei participar das aulas. E ver você levando tudo, dando continuidade, eu falava assim, que força. E eu sempre falava assim, eu mostrava às vezes pro meu pai e pra minha mãe, eu falava assim, que mulher incrível, olha como ela tá conseguindo levar tudo. E assim, lógico que é muita dor, mas feliz por levar, sabe? Eu via a Clarinha do seu lado, eu ficava assim, como é bom esse amor, né? Como supre, como ajuda a continuar levantando. Porque por mais que tenha sido extremamente difícil, que foi, que é e que está sendo... Vocês duas se uniram muito. E vocês não pararam. Eu achei isso tão lindo, porque eu tenho certeza que o Isídio vai ficar muito feliz com a escola continuando. Você olha pra obra nova e é a família de vocês. Sim. Não tem como olhar de uma outra forma. É vocês três sempre, sempre vai ser. Eu levo o Isídio no meu coração, sempre ele falando da minha meia, sempre ele falando dos meus brilhos, sempre ele zoando da minha cara, porque era isso que ele fazia quando eu chegava lá. Porque ele é isso, o Isídio é a alegria.
O Isídio é felicidade. O Isídio sempre tava explosivo, bem, assim, né? Sim. Super animado. Eu achava isso tão incrível, tão legal. E você sempre foi a calma na aula, uma paciência comigo, gente, tem que ter paciência comigo. Então era tão gostoso, é tão gostoso, e continuar com isso. A Clarinha, ela é muito parecida com ele. Eu acho tão incrível como vocês continuaram. E eu desejo muito que Deus abençoe vocês. Abençoe o caminho. Tem dia difícil? Tem. E se permitir viver o dia difícil. Foi o que você falou. Você entendeu que aquele dia não dá pra entregar mais que aquilo e tudo bem. No outro dia, pode ser que esteja melhor. Exatamente. Então, eu quero muito te parabenizar mesmo. Quero muito desejar que seja um caminho leve, que você, por mais que tenha dor, que seja leve, porque Deus vai estar com você sempre. Eu creio. Você crê nisso. Eu também creio muito. E dizer que, pra mim, você é uma inspiração, assim, sem tamanho, né? Oh, meu Deus. Eu carrego muito você no meu coração. Confesso que eu não sei lidar com perdas. Não sei mesmo. E eu não sabia muito o que fazer, porque tem certos momentos que a gente não sabe, né? O que fazer, como está, o que falar. Mas dizer que também nós estamos aqui, porque você pra mim é família, você pra mim é significado de amor, porque eu não vejo outra palavra que te resuma tão bem, não de jeito nenhum. E também dizer que você consiga muito mais alunos e eles vão ver como é maravilhoso fazer aula com você, como é gostoso, e que você é uma excelente professora. Você é excepcional no que você faz. Gratidão por você ter aceitado esse convite e conversar comigo. Gratidão imensa. Obrigada, Gabi. Obrigada pela sua vida, por esse carinho todo que você sempre teve comigo. Quem tá vendo isso agora, talvez ache que é porque a gente tá aqui, né? Mas não, Mas gente. não é, não. É sempre assim. Sempre muito carinhosa, muito atenciosa comigo. Que vocês também tenham muito sucesso. Que Deus possa abençoar cada dia mais, né? Porque sem Deus não tem como. Né? Eu falo para você que o segredo do sucesso de qualquer trabalho é temer a Deus. Porque Ele realmente supre tudo. Né? E eu falo que eu não sei nem como que a gente viveu esse período que o Isídio esteve sem falar, porque não tinha como trabalhar, né? Uhum. Mas a gente chegou aqui, né? Então foi por quê? Porque Deus sempre foi muito maravilhoso com a gente. Sim. Né? E assim como tem sido lá na Obra Nova, vai ser aqui no trabalho de vocês também. Deus abençoe. Amém. Tá bom? Obrigada por ter vindo, Lê. Obrigada a vocês pelo convite, foi maravilhoso. E, gente, você que assistiu esse episódio inteiro, eu tenho certeza que você deve ter se emocionado aí na tua casa também, porque eu já não vou nem falar mais que eu não choro aqui, porque já tá virando uma rotina. Mas eu queria trazer uma pessoa sempre de qualidade pra vocês. E se eu tenho alguma referência na música, e se eu tenho alguma inspiração pra dar pra vocês, com certeza vai ser a Obra Nova, vai ser a Helenice, vai ser a Clarinha. E que vocês possam procurar a Obra Nova também. Eu sempre vou deixar aqui as redes sociais, os contatos dele, para vocês entrarem em contato e fazer aula de canto, aula de instrumento, aula que vocês quiserem. Tá vendo que até teatro vai ter agora, né? Então pode chamar a Helenice. Gratidão imensa por você ter acompanhado todo esse episódio. E também aos nossos patrocinadores, a Macadâmia, Estúdio Melo. Um beijo pra vocês. Se você tá precisando de alimentação saudável, já chama a Macadâmia. E se precisa de dar um trato na beleza, realçar aí o que você já tem, é só chamar a gente do Estúdio Melo. Gratidão. Um beijo, tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Gabriele, né? Tô aqui já faz... Vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano. Eu vou tentar cantar, vou dar o meu melhor, mas eu espero que gostem. Posso falar? Essa menina chega de glitter. Toda aula cheia de glitter. Olha lá. Não é não, Denise? É que ela é uma menina que gosta de adornos brilhantes. E vem de meia de chinelo. Quem anda de meia de chinelo? Eu tô filmando tudo isso, viu? Amém. Ô Deus, se tu prometer ficar, te canto todos os dias, todas as alegrias que você me presenteia. Choro o café da manhã.
todo